É, assim, quando você chegou, porque você não estudava francês, ou não, você se preparou pra vir? Eu estudei o francês instrumental. Eu, eu sabia ler, Ah, mas não sabia muito pronunciar as sim, coisas. entendi. Você estudou no Brasil É, sozinho. sim, a minha primeira língua que eu estudei sozinho foi italiano. Então vamos entrar aqui nas línguas. Eu te conheço, você fala quantas línguas fluente hoje? Vamos dizer 5 línguas. Eu estudei um pouco grego para poder assim compreender um pouco a Bíblia, né? Os Aham. escritos em gregos. E eu gostava muito da história grega, então eu sempre fui uma pessoa levada a ser curioso, né? No geral. E a minha primeira língua foi o italiano. E você autodidata? Você aprendeu Sim, eu sozinho? aprendi Ou sozinho. não foi pra Não, Itália? aprendi justamente sozinho. Depois, chegando aqui na França, eu estudei na Sorbonne Uhum. e foi dali então que eu peguei algumas disciplinas que eram ligadas com o italiano, porque eu tinha que fazer tradução. Francês, italiano, italiano, francês. E eu tinha uma formação, a gente diz em francês, parcours langue vivante. É, Em português eu não sei como eu Acho que é um poderia percurso dizer. de Percurso de línguas línguas vivas. vivas. Aham. Então eu era obrigado naquela época a estudar ao menos 3 línguas. Meu Deus. 3 línguas. Sério? Você me diz uma vez que quando a gente aprende uma língua, a segunda tá um pouco mais fácil. E a É isso. terceira também. Tá muito mais Tem fácil. isso aí. Porque, por exemplo, nas línguas romanas, que é mais a minha área, né, as línguas romanas, quando você estuda uma, desencadeia com a outra. Então eu aprendi o espanhol, porque é a língua que eu trabalho hoje também. Eu aprendi o catalão para os meus estudos em história, né, também, uma parte dos meus estudos e que eu teria que trabalhar com a paleografia e com o catalão que era do século XIV, Extremamente diferente do cartão de hoje. que é extremamente diferente porque foi a explosão das línguas no século XIV, e daí então eu me deparava com um catalão que era complexo, não é? Porque ainda tinha um pouco da ideia latina misturada dentro dos escritos. Então, para mim foi sempre uma busca de conhecimento. E para mim aprender línguas foi sempre interessante porque foi sempre a minha riqueza. Eu acho que a minha riqueza é essa, não é dinheiro, mas a riqueza cultural. Nossa, e que riqueza, hein?